Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Duocast. Eu, Rafael Steffen, junto com meu amigo Luiz Machado, hoje estamos apresentando o nosso último episódio dessa primeira temporada, hein, Luiz? É isso aí, cara. Como é que tá te sentindo? Que emoção encerrando pra gente, a primeira temporada. Que emoção pra gente, na verdade, exatamente. Né? Sabe como é que eu tô me sentindo? Sim. Feliz e triste. Igual aqueles memes da internet. Feliz por estar terminando e triste por estar terminando também, né? Mas vai ter mais. Em seguidinha já vamos para a segunda temporada, hein, pessoal? Fique esperto. Isso aí. Pessoal, muito bem-vindo, né? Obrigado por estar participando sempre com a gente aqui. Lembrando que as participações hoje do nosso Duocast é todas as quarta-feira, às 19 horas. E no dia seguinte, na quinta-feira, às 7 horas da manhã, ela está disponível no Spotify. Então, toda essa conversa hoje com esse fantástico aqui, empresário, empreendedor que está na veia, né, Rafa, dele como esse empreendedorismo. Cara respira empreendimento, é impressionante. Inacreditável. Eu conheço um tempinho ele, a gente vai ter um bom papo aqui também. Então, gente, muito obrigado, espero que vocês curtem todo esse bate-papo que a gente vai ter com ele aqui. Rafa, queria que antes da gente bater o papo com ele, a gente falasse um pouquinho das pessoas que confiam na gente, né, confiam no nosso trabalho. Vamos lá então, Undershow, toca pra gente aí os apoiadores, vamos lá. Bigliardi, representações, fechaduras e cadeado da Pado. Instagram, @Bigliardi representações. Fibra Náutica, realizando o sonho. @fibra.náutica. Mimos de Orlando, produtos importados à pronta entrega no Brasil. @Mimos de Orlando. Brasbolt, rompendo limites, realizando sonhos. @Brasbolts. E Duocast. É isso aí, quem quiser seguir a gente lá na rede social, só seguir ele a gente, @duo.treinamento. Lembrando que no decorrer da semana a gente vai estar passando vários, os melhores momentos das nossas conversas que a gente tem, vai estar sempre lá nos reels e nos stories que a gente coloca lá. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais e quiser saber o que a gente faz também, a gente vai estar lá no duo.treinamento. Bom, vamos bater um papo então com esse cara que a gente conhece. Eu conheço, acho que faz uns 6 anos mais ou menos, né, Walton? Acho que a gente se conheceu. Walton Werner Jr., né? Fundador do Floripa Square, a tal mega tela, lá, né, a maior, né, da América Latina, né, hoje, né? E hoje está com 47 anos. 47 aninhos. 47 anos, bem vividos. Bem vividos, né? Putz, intensos. Né? E também sócio e proprietário da SPR Participações e Investimentos, né? Quem quiser seguir ele ali, @VCWJR, VCW Júnior, né? Exatamente. É isso aí. Maravilha. Walton, muito obrigado, cara. É um prazer por tu ter aceitado o nosso convite de vir aqui, de disponibilizar um pouco do teu tempo, que eu sei que é bem corrido, conforme as empresas que tu tem. Então, para nós é um privilégio tu estares aqui com a gente e falar um pouquinho sobre você, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o Walton, né? Sobre a história do Walton. Então, cara, obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade. Luiz, Rafa, são duas pessoas sensacionais. Estão iniciando uma trajetória com muito conteúdo. Acho que foi um prazer poder estar aqui compartilhando as histórias. Legal, obrigado. Esse cara, então, que para mim é um empreendedor em série. É impressionante. Tem uma história... Empilhando conquista em cima de conquista. Como todo empreendedor tem seus altos... Conquistas, mas às vezes também de boas experiências. A gente consegue, normalmente a gente olha mais os acertos, mas são os erros que acabam trazendo a gente... Sabe que isso é interessante quando o pessoal, às vezes a gente vê bastante na internet, pergunta, se tu pudesse dar um conselho para ti de 20 anos atrás, o que tu faria diferente na parte do empreendedorismo? E todo mundo diz, eu diria isso, eu faria assim, assim, assim. E eu já parei para pensar nisso para mim, e sabe o que eu faria? Absolutamente nada. Porque foi aquela trajetória que eu tive que me fez chegar aqui onde chegou. Perfeito. Entendeu? Então, eu precisei passar por aqueles altos e principalmente pelos baixos para conseguir chegar onde eu tô hoje. Cara, coincidência, ontem eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma das perguntas das pessoas que me seguem foi, cara, o que tu falaria pro Luiz há 3 anos atrás?
né, hoje. Aí eu falei, cara, a pergunta é profissional ou pessoal? Né? Porque tem os dois. Eu falei, pessoalmente eu falei o que eu sentia e profissionalmente eu falei, cara, não mudaria nada. Né? Então, a parte profissional hoje. Pessoalmente, eu acho que a gente tem que ter mais inteligência emocional. Foi uma das coisas que eu coloquei que eu acho isso importantíssimo hoje, principalmente pra gente, né? Então, coincidentemente, falando isso, foi exatamente recentemente aconteceu uma pergunta assim. Ô, Walter, aproveitando, então me conta um pouquinho disso aí já nessa área. Todo empresário... Posso te responder essa situação? Vamos lá. Primeira delas, o poderia é o futuro do pretérito, ele já foi preterido. Perfeito. Beleza? Então, mas tem um negócio interessante. Eu tenho muita fé. E teve uma fase na minha vida que eu quebrei, mas você não quebra no presente, né? Você vai quebrando no gerúndio, né? Então é um processo, enfim, de negação, enfim. E o que ocorre? Se eu tivesse ido numa cartomante, né? E se esse negócio funcionasse, e essa cartomante tivesse ali refletindo alguém que eu realmente pudesse acreditar, sei lá, Jesus Cristo. Então eu tivesse seguro que o que ela estava falando ia dar certo. E ela me dissesse o que eu passaria para chegar onde eu cheguei, tenha certeza absoluta que eu não faria o caminho. Encararia. Não né? encararia. Porque a vida do empreendedor ela é sofrida, apesar do que a gente pode colher, mas o meio do caminho é... A única coisa que de fato vale a pena nessa trajetória é a pessoa que você vai se tornando. Né? Então acho que a grande maravilha que tem no empreendedorismo é você conseguir se engajar com um processo que ele vai além do dinheiro, que ele vai além do... É aí onde a ideia do propósito faz algum sentido para o empreendedor, né? Que é a forma com que você vai... conforme você vai evoluindo no processo e vai crescendo e acompanhando a evolução dos negócios, enfim... eu acho que é o que de fato vale a pena na trajetória. Se for por dinheiro, etc. Que eu comecei minha vida empreendendo por causa de dinheiro. Mas no início todo mundo. Mas todo mundo. Até às vezes eu falo isso, já falei algumas vezes, né? Hoje, se a pessoa trabalhar só pelo dinheiro, tá ferrado hoje, né? Você tem que trabalhar pelo teu negócio, né? Pro teu negócio desde que primeiro ter dinheiro para poder se pagar. Obviamente, dinheiro é uma coisa que eu sou apaixonado pelo dinheiro. Acho que não tem como ser diferente disso, né? Mas é que em termos de long run... Exatamente. E como é que foi assim desse teu alto e baixo? Tu teve um alto relativamente alto, depois um baixo muito baixo e rapidamente, em poucos anos, não rapidamente, mas em poucos anos, tu conseguiu dar a volta por cima. De onde é que saiu essa energia, essa garra para conseguir contornar isso, não desistir, não jogar a toalha? E em 4, 5 anos tu já tá de volta honrando teus compromissos que ficaram para trás. Como é que foi essa passagem? Rafa, é um negócio que é difícil de, às vezes, você conseguir até colocar isso em palavras, né? Porque o desafio da jornada, a intensidade do dia a dia que vai... Né? É difícil, às vezes, você descrever, né? Eu levei uma sorte muito grande na vida que logo cedo eu consegui descobrir uma atividade que me fazia bem, que eu gostava de fazer, né? Então, eu comecei trabalhando com vendas, etc., e quem trabalha com vendas é um empreendedor, pô. Né? Então, o advogado... Quem sabe empreendedor, pô. Quem sabe vender não passa fome, né? Exatamente. Né? O cara tem que conseguir se vender. Mas se tu me disseres, se eu me julgo um bom vendedor, eu não sou um bom vendedor. Né? Pô, o cara vende a Barça, pô. Vem dizer que não é bom vendedor, pô. Porta em porta. Porta em porta, pô. Verdade, meu pai tem Barça, cara. Chegou lá, tudo vermelhinho, assim, Barça de fora. Verdade. Até hoje. É o patrimônio, na época era um patrimônio. Quanto que não vale isso hoje, cara? Não vale nada. Só pra colecionador. Pra colecionador. E caro, né? Caro, na época era caro. Caro, né? E na verdade eu acabei... A minha primeira venda foi em 94, na final da Copa do Mundo. Pô, eu encontrei um advogado que recebeu naquela hora e eu vendi a minha primeira Barça. Pô, que espetáculo. Coincidiu. Em cima da antiga loja Pereira Oliveira no centro, lembra? Não, mas não é sorte, né? Tu estava no momento certo, na hora certa. Ok, é justo. Na verdade, eu acredito que a sorte nesse contexto é quando você está no momento certo, preparado, etc. Eu sempre tive que preparar. Mas disposto a correr o risco. Exatamente. Né? Porque as pessoas às vezes se dispõem a ficar se preparando, mentalmente avaliando, etc. Mas quando você não tem uma predisposição a se expor ao risco... Exatamente. Não vai. Um grande exemplo disso é um filme, né? Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Boa. Exatamente isso. Tava quebrado, mas correu o risco e acreditava
que ia conseguir, porque ele era bom, ele acreditou, tanto é que conseguiu. É um ditado aquele, o saber fazer sem fazer é a mesma coisa que não saber. Exatamente. Porque não adianta saber e não fazer, né? Porque a experiência é isso, né? Você ter o conhecimento e colocado em prática, né? Então você pega o conhecimento, ou você adquire o conhecimento no caminho, vai experimentando, aí você vai colhendo o fruto do aprendizado na prática. E aí esse aprendizado na prática é a experiência, né? Certeza. E, enfim. Você vem dizer que não é um bom vendedor? Né? Na verdade, eu tenho algumas coisas que eu fui desenvolvendo nessa época, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Né? Eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu sou muito tímido. Né? Eu também. Eu sou tímido e eu sou uma pessoa muito focada. Né? E a gente conversava um pouquinho antes de começar o episódio sobre provérbios. Né? Eu, desde muito cedo, cara, buscar aqui na minha cabeça, aí, por volta de 18, 19 anos, eu comecei a ler os provérbios. Eu não sei exatamente dizer o porquê. Mas eu me casei com a minha segunda namorada. Eu sempre fui um cara mais... não tem nada a ver com certinho. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre apreciei a ideia da autorresponsabilidade e das escolhas. Né? Você é fruto do que você escolhe ser. Então, e através quando eu fui lendo muitos provérbios, são 31 provérbios, eu lia um por dia. E eu já li os provérbios, acho que uns, sei lá, eu não sei quantas vezes. E você vai pegando pontos e sempre tem um aprendizado contínuo nisso, né? E essa base foi me ajudando. E à medida que eu conseguia enxergar uma evolução pessoal ao lado daquilo que eu exercia na minha profissão que eu estava trilhando, começou a se tornar um prazer muito grande o resultado, evidente, do dinheiro que você aferia, porque quando começa com venda, basicamente tu quer botar dinheiro para dentro do caixa. E meu objetivo na época era me casar. Né? Que não é barato se casar. Tá louco. Uma parceiraça e tal, e a gente foi trilhando esse caminho juntos. E depois que você consegue vencer os primeiros passos, são os momentos que você vai fazendo algumas escolhas que são um pouco mais... Eu, no caso, eu realmente me identifico muito com o risco, né? Eu gosto de operações com risco. Sou muito disciplinado, aprendi a me tornar disciplinado, porque ninguém nasce disciplinado, você aprende e continua se exercitando nisso. E com bastante disciplina na parte de separar o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro do empresário, enfim. Esse foi um exercício que eu fui praticando, foi me dando prazer em conseguir usufruir de determinados frutos, mas não era por conta dos frutos que eu tinha a motivação de fazer o que eu fazia, né? E aí, passei por comércio exterior e foi uma grande escola para mim, uma grande oportunidade, porque no comércio exterior você trabalha mais volumes, aí nos volumes você tem o percentual de comissão acaba sendo até um pouco menor, mas é volume. É sobre o volume, né? Então, ali era uma boa escola e eu tenho uma afinidade por começar pequeno e crescer um negócio. Né? Eu tenho muito prazer, eu me identifico muito com a aceleração de negócios. E na hora que você vai direcionando isso com identificação, você vira uma cachaça, né? Essa questão da aceleração. Eu queria só dar deixa eu aproveitar o gancho. Tu comentou ali sobre separar o dinheiro, né? Sim. Não sei se tu vai se lembrar. Há 5 anos atrás, quando eu abri a empresa... Pois é. Boa. Tu chegou pra mim e falou assim, cara, vê quanto que tu precisa pra tu se manter no dia, porque o restante é dinheiro da empresa. Obviamente que eu já tinha isso do meu pai, né? Exatamente da mesma situação. Mas meu pai foi empresário também e tal, né? Mas isso ali nunca esqueci. E eu levo até hoje isso. Aquela época foi uma época bacana, porque a gente se conheceu num momento... Eu acredito muito... há pouco tempo atrás eu aprendi um negócio interessante. Olha só, eu sempre falei que uma sociedade ela é boa quando 1 mais 1 vale mais do que 2. Caso contrário, um se apropria do que é do outro. Fechado? Mas tem um outro ponto que é muito interessante que eu aprendi há não muito tempo. É muito bacana quando você formata uma parceria, uma sociedade, quando independentemente do porte das pessoas, das partes, elas estejam com as mesmas dores. Ou seja, se as duas pessoas, se as duas partes, se as duas empresas, o que quer que seja, elas têm uma necessidade em comum, lembra lá da matemática, menos com menos, você soma. Sim. Se as duas partes estão, ou mais, né, estão no momento de abundância, enfim, no momento, né, de florescimento dos negócios, enfim, e juntando
somam ainda, além do que já possui, ou seja, mais com mais, vai somar. O grande desafio é quando você encontra partes diferentes, que sempre são diferentes, é por isso que se juntam, né? Que tenham situações muito antagônicas, ou às vezes até pouco antagônicas, mas depende um pouco de caráter, né? Com relação às necessidades de curto prazo em comum. Então, pô, é mais com menos, alguém fica com o menos e o outro vai ficar com o mais, porque subtrai. Né? E vice-versa. Então, naquela época, pô, eu estava construindo, etc., e enfrentava as dores de quem não conhecia uma parte gigante do negócio da construção civil. A gente até vai entrar nisso aí depois. E você estava num ciclo onde você já tinha toda uma gama de experiência da construção civil e tu passava pelo desafio de querer montar o teu próprio negócio. Né? E é um negócio que é desafiador. Eu sempre falo, né, Rafa? O Walter foi o pioneiro para mim, né? Ele foi um paizão, na verdade. Legal. Porque eu conheci ele, né, em finalzinho de dezembro e eu estava abrindo a imobiliária ainda e tal. A gente não tinha nome, não tinha nada ainda, na verdade, né? Foi através de uma outra imobiliária, né? Na verdade, a gente se conheceu, que daí me convidou para mim fazer o plantão. Na verdade, eu vi que sabia que o plantão estava vazio, não tinha ninguém lá há 8, 9 meses. Eu falei, putz, cara, esse plantão vazio, puta prédio desse aqui no Estreito, sou obrigado, vou lá ver quem é esse cara. Aí, através da imobiliária que trabalhava lá com eles lá, eu fui lá conversar, conheci ele, né? Conheci as pessoas lá que trabalham com ele. E dali a gente ficou, logo em seguida a gente vendeu pro Ginter, foi o primeiro já, comecei início de janeiro, dia 12 de janeiro já vendi para ele a sala. E dali, logo depois, eu ia sair, né? E daí, onde Walton chegou pra mim, um dia eu falei assim, Walton, eu tô saindo. O Walton, não, quem vai sair vai ser a imobiliária que tá aqui, porque ficou 10 meses aqui e não trouxe nada. Tu vai ficar, porque não ficou nem um mês e já vendeu. Aí ele falou pra mim, eu falei, então conversa com essa imobiliária. O Walton falou assim, não, tu não quer ser empreendedor? Olha aí, ó. Tu conversa com ele, né? E já vai a porrada. Então, cara, isso eu aprendi muito, na verdade, nesse sentido. E estamos lá até hoje. Na verdade, hoje o meu escritório fica nesse mesmo prédio que está lá, né? Que a gente está lá. Então a gente se conhece há muito tempo. E minha vida profissional começou porque ele chegou para mim e falou assim, Luiz, você não tem onde ficar, né? Eu falei, não. Então o teu escritório vai ser no plantão de vendas. Espetáculo. Me ajude a vender. Mas assim, o que vocês quiserem vender, o terceiro, que vocês podem utilizar o meu plantão de vendas. Durante um ano que está aqui na obra, um ano tu não vai pagar aluguel. Vai me ajudar a vender e vai ficar. Então ele foi o cara onde eu estou hoje, porque esse cara me ajudou no começo. Que legal. Só que tem uma parte nessa história que não é bem assim. Né? Tem o outro lado. Na época, o plantão estava vazio porque ninguém queria saber daquele projeto. Era um projeto que estava quebrado. Eu nunca construí 1 metro quadrado antes desse projeto. Eu resolvi refazer o projeto e existia um grupo de investidores antes e tinha um grupinho de WhatsApp. Quando você vai empreender, o negócio não é muito democrático, meu irmão. Senão, se você quiser agradar a todos, definitivamente a tua quebra é já, né? E aí, a gente reformulou o conceito do projeto e tal, eram 14 mil, saltou para 15.600 metros quadrados, toda uma parte... Fez uma mudança de projeto, né? Gigante, que inclusive foi o que possibilitou botar esse projeto do Flip Square, etc. Nós estamos falando do céu empresarial. Céu empresarial. Hoje é uma referência no Estreito. No Estreito. E nessa época o pessoal dizia assim, putz, esse retardado resolveu montar uma mansão no meio da favela. Porque o projeto foi... E aí o único cara que resolveu ficar lá e viabilizar, no mínimo, o atendimento aos curiosos que iam lá, foi ele. E subiu umas 10 vezes na obra todo dia. E foi daí onde eu, Luiz, olha só, a gente não estava conseguindo vender, né? E, quando você não tem credibilidade na construção civil, de um histórico, etc., ainda mais com um projeto daquele tamanho, acho que nem o mais pessimista imaginava que a gente fosse passar pelo que passou de 2015 em diante, né? A gente está falando aqui de 2016, 2015, final de 2015, início de 2016. E início de 2016. Entregamos no final de 2016, né? Dezembro de 2017. Não, então foi... tá certo. 2016. 2 anos, né? E aí foi daí, fica. Eu sei que tu não estás vendendo aqui. Procure outras construtoras e venda para essas outras empresas. E faz a tua história aqui. Porque a mesma forma que você precisa, eu também preciso. Então, da mesma forma com que, de fato, eu pude colaborar muito, ele colaborou muito. Porque, não tinha... O stand era fechado. Nenhuma imobiliária queria ir. E se tornou um sucesso, né? Quando eu cheguei lá também... também... sucesso, total. Acho que 4 anos, talvez. E as salas vazias e tal. Hoje é uma briga
quem quer conseguir. E hoje eu tenho uma grande porcentagem de administração de locação do céu empresarial. Sim. Então as minhas locações começaram no céu empresarial. Empresa que acreditou, né? E acredita até hoje, né? Pô, pra mim, um baita produto. Por isso estamos lá, inclusive estamos lá, né? Ele também tá hoje. Walter, como é que tu vê essa diferença do perfil do empreendedor para o perfil do empresário? O que tu enxerga de diferença de um para o outro? Aspectos fundamentais, como é que tu enxerga isso? Rafa, eu acredito que são duas situações... É um negócio interessante, eu dividiria entre empreendedor, empresário e investidor. O empreendedor é um sujeito que ele tem uma batida diferente, ele tem uma disfunção no seu natural, né? O empreendedor, o empreendedor ele pode se tornar um empresário. O empresário ele não é um empreendedor, ele tem habilidades, características que ele desenvolve de empreendedorismo. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu acabei me associando com a Gabriela, né, minha sócia, a Gabi, e ela é a empresária do nosso negócio. A mesma habilidade que eu tenho para levantar uma empresa, eu tenho para quebrar. Esse é o empreendedor. A primeira vez que eu conversei contigo, tu me falou. Lembra? E como eu tenho muito prazer nisso, e acabei encontrando uma pessoa com quem a gente teve uma química sensacional, e a gente tem um acordo muito bacana, se ela se separar, eu fico com o marido dela. Ela sabe que é verdade. Então, e ele é um cara sensacional, né? Putz, é um cara que apoiou essa mulher de um jeito, um parceiraço. Tá sempre seguindo a gente também lá. E, putz, o Leco. Exato. E... Grande abraço, Leco. Valeu, obrigado por tudo. E aí a gente conseguiu construir essa trajetória juntos, e para mim é extremamente claro, o empreendedor, ele, à medida que o negócio vai crescendo, ele pode ir se desenvolvendo e se tornar um bom empresário. Desde que ele esteja disposto a fazer todo o processo de adaptação e crescimento para isso. Foi algo que eu não quis trilhar. Né? Então eu não tenho negócios grandes. Né? Eu volto. Por que eu passei já por tantos segmentos? Por que eu gosto tanto do que eu faço em termos de aceleração? Porque eu já fiz várias vezes, né, o mesmo projeto, o mesmo processo em diferentes segmentos. Então isso vai te dando experiência, essa experiência você vai otimizando, essa otimização vai se tornando um negócio que parece fácil, e na verdade não tem nada de fácil, ele se torna simples, porque você vai simplificando os processos. E relativamente são parecidos os negócios, né? As bases. Então, eu continuei muito empreendedor na minha história, e é o que eu sou. Né? Realmente é o que eu gosto de fazer, etc. O empresário é aquele que detém um conhecimento administrativo e de gestão. Né? O empreendedor ele tem que aprender gestão para se tornar um empresário. E o investidor não é aquele cara que tem o dinheiro no banco, pô. Na verdade, ele está emprestando dinheiro para alguém... Para alguém usar o dinheiro dele. Usar o dinheiro dele. Né? O investidor é aquele que domina conceitos de negócios, tem uma aptidão em contrapartida ao risco, né? Por conta de otimizar o resultado do seu capital. E ele, por entender de um negócio, ele vai lá e confia em alguém que vai desenvolver uma tese de negócio sobre um conceito de gestão, e uma vez que os frutos comecem a ocorrer, ele vive dos dividendos dessa operação. Né? Então, o empreendedor, quando ele não se enxerga como empresário, ele usa o caixa da empresa para viver. Né? O empreendedor que se torna um empresário, começa a ter essas noções, ele começa a fazer um processo de separação, de racionalização daquilo que é a gestão, enfim. E aí a empresa vai crescendo e o empreendedor vai amadurecendo. Eu tenho um exemplo para mim, eu tenho muitas pessoas que às vezes eu utilizo como um exemplo para poder me nortear. Né? Então, pega um Abílio Diniz, por exemplo. Né? Esse cara se tornou um mega empresário. Sim, sim. Mas ele, antes de tudo, é um grande empreendedor. Né? Luciano Hang. Luciano Hang. Né? Aqui, tá do lado da gente. Exato. Em seguida, nessa cadeira aí, hein? A gente vai... Vamos atrás. Um cara com conhecimento. Esse cara é um cara muito bacana. Esse cara está fazendo um negócio pelo empreendedorismo muito além do que ele hoje está fazendo pelo próprio Brasil. Exatamente. Né? Esse cara hoje ele está apresentando a sociedade brasileira através das redes sociais e disseminando que, olha, é legítimo você prosperar através do fruto do teu trabalho. Isso é empreender.
Pô, a nossa geração foi criada para fazer concurso público. E é uma cultura sensacional que tem que ser disseminada, extremamente valorizada pelo norte-americano e desvalorizada pelo brasileiro. Porque houve uma mentalidade... A classe média brasileira, tá? Ela se tornou de funcionalismo público durante um período relevante da nossa história. Recente, inclusive. Veja Florianópolis. Florianópolis hoje, pouca gente conhece o que nós temos de classe média a partir da iniciativa privada. Hoje, 30% da arrecadação desse município vem da área de tecnologia e inovação. Sim. Hoje nós temos... o Marcão, que sabe bem desses negócios. Marcos Rocha, ele deve estar assistindo a gente. Acho que a cada 100 empresas, 20 colaboradores detêm título de mestre ou doutores em ciência e inovação. Em ciência e tecnologia. Olha só. Se eu estiver errando aqui, é por algum... Pode dar uma olhada que é verdade. Quando você vai lá e enxerga que Florianópolis tem a maior concentração de startups per capita, isso é um negócio relevante. As pessoas, a juventude, são os entrantes que acreditam no empreendedorismo como uma fonte de futuro para si. E não mais a segurança ilusória, né? As startups cresceram demais aqui. Em busca de resultado de viver do risco, né? Ô, Valdo, como é que vira essa chave? Porque, por exemplo, eu sei um pouco da tua história, conheço um pouco, e sei que tu veio de uma origem de dentro de casa com 2 referências do funcionalismo público. Sim. Como é que cria, então, um empreendedor tão destemido, no bom sentido? Cara, o destemido, ele não é verdadeiro, Rafa. No bom sentido, O maior exercício que eu faço é começar a falar e evitar o palavrão. Mas não tem como. Na empresa lá, o pessoal... espontâneo. Eu também falo, e quando eu tô na empresa e contrato funcionário novo, eu começo a falar. A minha esposa toda hora, e lá em casa gozada, minha filhinha tem 6 anos, e ela não fala um palavrão. É que, na verdade, o palavrão... E ela olha pra mim, papai. Depende, Rafa, da conotação. Às vezes você utiliza uma palavra como essa para uma expressão diferente. Não um xingamento, né? Ele é nocivo quando é um xingamento. Sim. Mas aqui é a minha lábia aqui para poder tentar justificar errado. Depois diz que não é vendedor. Então. Mas como é que surgiu o cara na verdade, os meus pais são separados há muitos anos. Meu pai é empreendedor, né? Mas eu acabei não tendo um convívio com ele muito forte durante a minha adolescência. Quebrou a empresa dele também, né? Na verdade, teve uma época que eu comecei a trabalhar com ele e tal. E... essa daí foi uma... A gente resolveu fazer uma exportação para os Estados Unidos em 2002. Talvez tu lembre dessa época. Foi a época da eleição do Lula. O início do ano, o dólar estava lá. O câmbio explodiu. O câmbio explodiu. Foi a 4 A gente fechou o preço de venda. No caso, é para exportar. Então, você faz um câmbio um pouquinho mais baixo para ficar com uma margem de segurança, né? Então, a gente fez um câmbio na época, eu lembro certinho, a 2,15. E, teve altos e baixos. Esse negócio foi um rolo do caramba. E no final do ano a gente acabou conseguindo concluir a exportação. Em novembro a gente fechou o câmbio a R$ 3,95. Foi uma grana. Foi 95, quase 4. Ele bateu a 4,20. Foi o recorde da história. Foi naquela época. E talvez vocês não consigam, às vezes, mensurar o que é isso, mas como a gente está falando lá são 9 anos atrás... 2002. Foi 20 anos. 2002, 20 anos. 20 anos atrás. Desde que o real é real, em 94 para hoje vale 17, 16 reais, não sei quanto é que é. Então, a inflação atualizando esse valor hoje do câmbio na época, para nós, foi muito mais do que talvez semelhante ao que está acontecendo hoje, né? Batendo aí os 5,90, 6. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Foi um negócio... Acabou se tornando financeiramente muito boa operação, mas... psicológica e... um monte de coisa que envolve, né, cara? Mas aí, na verdade, o que ocorre a raiz naquilo que eu falei agora há pouco. Eu levei a sorte de conhecer uma menina muito bacana nessa época, meus 17 anos de idade, e chegamos a nos casar, enfim, fomos muito felizes. Que é a mãe dos seus filhos? Sim, a Drica. E, tu conheceu ela, né? Sim, conheço. E... Administro algumas hoje é tua cliente, dela. né? Sim, minha cliente. A Drica hoje é uma... Como é que é? É uma empresária do segmento de locações imobiliárias. Enche o saco dela. Advogada, né? Advogada. Você se formou em Direito, na verdade, né? Me formei em Direito.
Me formei em Direito depois de 5 anos. Na marra, né? Fiquei sabendo que foi meio na marra o negócio. Mas, na verdade, que foi muito diferenciado para mim. Quando eu comecei a empreender, foi para ganhar dinheiro. Sim, sim. E o meu padrasto, que é um cara extremamente introspectivo, falecido ano passado, e uma pessoa muito introspectiva, funcionário público, e um gênio. O cara é um gênio, um QI que era... E ele sempre ouvindo todo mundo e tal, e daqui a pouco eu resolvi sair de Braço Norte, na empresa que eu trabalhava lá, e montar a minha empresinha de comércio exterior aqui na Dom Jaime Câmara. 23 anos, a minha mulher estava grávida na época, da Lara. Pô, o Luca tinha 1 aninho de idade, eu tenho 2 filhos. E ele se virou, perguntando conversando com a minha mãe, conversando à noite e tal. E perguntei, eu chamava ele de vô, o que o senhor acha? Eu acho que você deve tentar. Mas dadas as circunstâncias que tu te encontra hoje, eu acho que você deve fazer a prova da OAB. Aí ficou todo mundo olhando, eu falei, vô, acho que tá de sacanagem. Eu tô te perguntando se eu vou montar minha empresa aqui em Floripa e o senhor me fala em direito, definitivamente, nunca assinei uma petição na minha vida. E aí ele falou assim, é simples, se tudo der errado, no mínimo você tem um emprego. Tu jamais esqueci isso. Passei na minha primeira prova da OAB. E falo isso para meus filhos. Se vocês quiserem empreender, vocês não têm necessidade de fazer uma faculdade. A Gabriela, quando me ouve falar isso, ela quase me mata. E o filho dela tá no caminho. O Igor... Isso é até legal falar. Meu pai, ele teve o 4º ano primário. Meu pai teve a maior cozinha industrial do estado de Santa Catarina com 160 funcionários. Tá aí, ó. Então, é porque quando você empreende, né, é evidente que o estudo ele é muito relevante, ele é muito importante, né? Mas quando você está empreendendo, você está continuadamente estudando, pô. Sim, direto. Né? É impossível não. Exatamente. Eu sou formado em Direito também, hoje. Pô, se você vai advogar, o direito é fundamental, porque você vai ser um profissional daquela área, né? Se você vai atuar na área de engenharia, você como engenheiro tem uma profissão, mas você não precisa ser um engenheiro para ser um construtor, né? Então... a ideia dele foi que, olha, faça a prova do OAB para que você não perca o conteúdo do que você fez estudando. E olha, na pior das hipóteses, pelo menos você pode trabalhar no escritório de advocacia, né? Eu me formei em 2011, mas até hoje, de qualquer forma, a gente tem contratos, essas coisas a gente sabe, né? É diferente, é uma base importante. É uma base Brasil, muito importante. É uma base muito importante. O direito e a contabilidade no Brasil, eles são determinantes para quem atua no empreendedorismo, né? Então, é um diferencial competitivo grande. E, isso veio da vontade de começar a trabalhar. E aí descobri que ganhar dinheiro empreendendo era um pouco mais promissor do que como empregado. E aí, fui pegando gosto pela coisa. Mas chegou a fazer a prova da OAB com aquele intuito de que se der tudo errado, eu ainda tenho um porto seguro? Não? Eu não tenho um plano B, cara. Não tem? Perfeito. Eu tenho... sabe a gente que falou isso no primeiro. Tem alguns podcasts que a gente fala que não tem como ter plano B pro empresário, porque senão não dá... Ele se sente seguro, confortável e Acho o empresário vai cair. Pro empresário tem. Desculpe, por empreendedor, claro. Exatamente. A diferença para mim que eu vejo como empreendedor para empresário é que o empreendedor ele é um acelerador, um criador, e o empresário é mais um gestor de negócio. Então, para o cara que está criando, acelerando, montando a empresa, que ele é o empreendedor, ele está no perfil empreendedor, se ele tiver plano B, porque ele vai tropeçar. Se ele vai cair. Desiste, cara. E aí, exatamente. Eu brinco até... Ele desiste, velho. Exatamente. A gente só tem... Eu acho que tem plano B para empresário. Esse é o plano B. Sempre tem um plano B. Sempre tem um plano B. Esse aqui é o único plano B que o empreendedor pode aceitar. Vou te dar de presente, então, uma garrafa de um El Enemigo. Nós temos. Eu tenho um desses. Está escrito lá. Né? E eu tenho a história, inclusive. Boa. Na verdade, ali é um negócio bacana, porque quando você tem uma... Mas aceita a garrafa, tá? Também. Tá bom, Boa. E o plano B é um negócio que te leva a uma zona de conforto que é incompatível com o desconforto vivido pelo empreendedor. Toda a vida. Toda a vida. Ficou bacana isso. Ficou bonito. Vamos editar isso aí. Isso. Fazer um rios ali depois. Boa. Enfim. Então... E como é que tu enxergou que eu não consigo enxergar um empreendedor de sucesso que não tenha a disciplina?
Porque senão o cara até pode ter um sucesso momentâneo, mas não se sustenta. Ele vai cair e tal. Porque a disciplina faz com que tu caia, mas tu volte. Tu caia, tu volte e tu consiga depois atingir o teu objetivo. Como é que tu enxergou isso na tua vida? De que importância e como que tu abraçou isso como um princípio? Rafa, quando eu quebrei, eu cheguei a 106 quilos. Puta, o meu terno era 58. Hoje o meu terno é 50. Fechado? E ali eu consegui entender bem uma concepção que, putz, esse é um negócio que é muito individualizado, né? Cada um tem a sua forma de pensar com relação à determinação e conceitos, né? Para mim, determinação não tem nas pessoas. Determinação você continuadamente vai exercitando a partir de um objetivo maior que você esteja buscando. Então, na verdade, a determinação, ela é a fonte pela qual você retroalimenta a tua determinação em busca de algo que você esteja querendo. E eu te fazer uma pergunta. Onde é que entra o talento? Cara, o talento a gente desenvolve. Desenvolve. O talento a gente desenvolve. Ou ele não entra? Cara, o talento... O talento é uma coisa boa no teu ponto de vista ou uma coisa perversa? Eu acho que é muito relativo e vai depender do contexto. Como tu usar. Porque como tu vai utilizar, né? Veja só, para conquistar a Drica, lá atrás, quando eu era moleque, eu aprendi a cantar. Eu usei. Fui aprender a tocar um violão e cantar uma música, aquela Dois Passos do Paraíso. É a única música que eu sei até hoje. Única! Porra, o cara, homem pra poder... O que uma mulher não faz? O que uma mulher não faz na vida do homem, né, cara? Puta, ela deve estar com a orelha quente, tadinha. Se eu disser que eu não tenho talento nenhum pra música, isso não significa que eu não posso aprender. Sim. Fechado? Assim como tudo. Como tudo. Agora, alguém que tem o talento, e tem pessoas que nascem com o talento, né? Tem a pessoa que tem o dom Eu nunca fiz aula de canto e canta pra caramba, porra. Por exemplo, né? Então, se essa pessoa tiver disposta ao esforço necessário para se tornar diferenciada, a probabilidade de ela conseguir chegar mais distante do que o outro que não tem talento, ela é maior. Né? O que não significa que ela por si só ela foi abençoada para ser diferenciada. Né? Então, acho que tem uma situação que fica mais interessante. Pega a NBA lá nos Estados Unidos, né? Então, o basquete americano ele passa por um processo de peneira e evolução gigantesco e extremamente eficiente, né? Então, o modelo é um modelo que é tão bem sucedido há tantos anos porque o processo de seleção daqueles players que estão lá jogando na NBA, realmente, ele só entra lá o top do top do top. O cara tem que ter talento para estar lá, fechado? Mas para o cara ser o top daqueles tops... Não é só o talento. O cara tem que ter o talento junto com a vontade, disciplina, a disciplina. Eu costumo porque dizer todos que estão lá são excepcionais. São bons demais. Excepcionais. Pra lá, tem que Você ser bom. não consegue entrar lá por dinheiro. Né? Você não consegue entrar lá por um quem indica. Eu costumo dizer que o cara que consegue juntar o talento com a disciplina, ele se transforma num all-star. Exatamente. Entendeu? E assino contigo. Porque tu até consegue ir muito longe com a disciplina. Eu diria que até tu vai mais longe com a disciplina do que só com o talento. Sem dúvidas. Porque a disciplina faz tu chegar a lugares que só o talento te conforta. E aí faz tu não dar o máximo que tu pode dar. E a disciplina não, porque como tu não tem o talento, tu tem que suar a camisa, companheiro, senão tu não vai chegar lá e não vai atingir teus objetivos. Agora, quando tu junta os dois, dá um casamento maravilhoso a ponto de termos pessoas melhores do mundo na sua área. Perfeito. Justamente por causa até dessas aproveitando, tem uma experiência provavelmente nisso, porque eu estou enganado, mas tu trabalhou um tempo vendo jogador, alguma coisa assim, ou não? Porque eu lembro que tu viajava bastante sobre o negócio de jogadores e tal. Foi. Na verdade, teve uma época que me associei ali com o André Santos. Sim. E a gente a gente reestruturou a operação que ele já tinha junto com o Rafael. E foi um negócio muito bacana, mas eu tenho um prazer muito grande, como eu falei, na estruturação do negócio e a aceleração dele. Então, o negócio dos jogadores sempre ficou nas mãos do Rafael, que é o olheiro do negócio, e o André Santos, que, puta, o André é um cara que ele é um cara que ele conseguiu gerar uma série de bons relacionamentos e mantê-los no pós-futebol, e mantém até hoje.
Ele é um cara bacanérrimo. Um cara a gente muito quer legal. convidar ele para vir aqui. Pô, é um cara que é muito legal. E aí a gente se associou e o que eu fiz foi fazer a reestruturação do negócio, né? Então, eu montei uma tese diferente com relação à contratação, à utilização de direitos de imagem, etc. Está tudo em vigor hoje, até hoje e tal. Mas eu nunca trabalhei com os jogadores na comercialização deles, nas negociações. Entendi. Acompanhava o André de vez em quando, especialmente lá no Corinthians e tal. Mas é muito mais por ouvinte, por aprendizado, porque eu não gosto de fazer o dia a dia do negócio. Tá. Puta, Luiz, não é a minha praia, né? E esse é um privilégio que eu me dou hoje. Conseguir, e isso realmente eu acho que eu sou uma pessoa afortunada, né? Eu atuo naquilo que eu me identifico e gosto de fazer. Isso não significa que eu faço todos os dias aquilo que eu quero. Sim. Né? Você tem que estar disposto a fazer, às vezes, aquilo que você não está... Mas você nem sempre vai fazer aquilo que você gosta. Né? Mas você viver daquilo que você gosta de fazer não tem preço. Para mim isso é sucesso. Eu acho que isso é um pouco do luxo que o dinheiro te dá. O dinheiro te dá e você conseguir encontrar a possibilidade de viver de algo que esteja em comum com o teu propósito. Né? Rica aquela pessoa que não depende do trabalho e do esforço próprio para viver. Então ela tem receitas recorrentes capazes de sustentar o teu padrão de vida. Que te dá a liberdade de tempo de tu não parar de trabalhar, mas escolher no que trabalhar. A pessoa que consegue viver dessa forma e continuar trabalhando, essa é a pessoa que um dia se torna bilionária. Exatamente. O cara que não faz aquilo que gosta, aquele cara que trabalha pelo dinheiro, na hora que ele faz a primeira operação de liquidez, o cara para de trabalhar e vai viver, vai aproveitar a vida. Primeira oportunidade. Aproveitar a vida. Ou seja, o cara trabalha uma carreira inteira, 20, 30 anos, para depois aproveitar a vida. Tá louco. Tá louco. E a vida é um desafio forte. Isso, Rafa, eu especialmente, durante... os meus familiares que estiverem assistindo vão atestar isso. Por muitos anos, eu tive dificuldade de explicar às pessoas mais próximas que, olha, eu não tenho o ritmo que eu tenho por necessidade, eu tenho porque eu quero ter. Né? Então, por que tu não vai aproveitar a vida? Porque eu aproveito, velho. Exatamente. Eu aproveito, é o que eu faço. É que normalmente o conceito de aproveitar a vida e de trabalhar para as pessoas é você, durante a semana, acumular uma carga horária compatível com uma receita que vai te permitir viver no final de semana aquilo que não vivesse a semana inteira. Então o cara vive dos 7 dias, ele vive 5 penoso para viver 2 prazeroso. Torcendo pelas férias e... Em vez de tu montar uma maneira de tu viver o 7 prazeroso e sempre a tua vida tá de bom grado, não. Os caras invertem o processo, botam a carreta na frente dos bois. Pra gente é um prazer estar trabalhando no que a gente faz, né? Hoje é uma sexta-feira, são 4:30 da tarde. Depois de uma semana inteira falando com essa disposição, com essa vontade, é impossível estar fazendo isso aqui por obrigação, né? Então são pessoas que se identificam com aquilo que fazem e constroem. Existe um propósito por detrás desse conteúdo que está sendo compartilhado. Existe uma... E isso é a magia de você viver daquilo que você gosta, daquilo que você faz, que te enriquece de verdade. Né? Você vai se tornando cotidianamente, diariamente, uma pessoa melhor. Né? Você vai evoluindo. Cara, Walter, me diz uma coisa. Tu construiu, né, o seu empresarial, né? E de onde surgiu a Mega Tela? Da onde que surgiu isso para ti? Na verdade, eu não sou um construtor. A gente tem uma área na empresa de construção civil, porque na verdade foi o primeiro e o único prédio construído até hoje. Né? E um prédio de referência do bairro. Eu ia falar, um pouquinho grande para ter sido o primeiro. Pois é, então. Mas na verdade, o que ocorre, eu me identifico muito em empreender e desenvolver projetos diferentes, com um certo apetite para risco. Nesse caso da Mega Tela, ele foi meio abusado. Né? Assim, desculpa te interromper, mas ele montou um dos prédios, né, mais altos hoje lá, que pegou o plano diretor anterior, foi um prédio mais alto lá, o mais próximo da ponte. Sim. Né? Os mais bonitos. Para mim, um dos mais bonitos, disparadamente, né? E hoje o cara monta a Mega Tela, a maior da América Latina. Verdade, onde é que surgiu essa ideia? Que baita desafio. Antigamente louca, hoje maravilhosa. Como é que surgiu? Manda só, eu queria um energético lá, se tu puder trazer, te agradeço. Queres também? Eu aceito. Boa. Traz lá pra nós. Pra mim não precisa. 2 só, então.
Na verdade, a tela foi quando a gente terminou o prédio, de uma forma muito rápida. Gente, olha só, quem nasceu entre 1995 e 2010, em 2029, ou seja, daqui a menos de 7 anos, vai estar respondendo por aproximadamente 50% do consumo no Brasil. Ok? Uma empresa vive de vendas. Parágrafo, linha nova. Não tem o que discutir. Sim. Uma empresa só existe se tiver venda. Se não tiver venda, esquece. Né? Mesmo se for mal administrado, vendeu, vai o passar. diretor industrial, que me desculpe, mas é fato. Fechado? Sim. Boa. O que estrutura a venda é o marketing. Né? E vai continuar sendo marketing, continua sendo marketing até hoje. No entanto, a forma com que o marketing ele é distribuído e exercitado nos dias de hoje é completamente diferente da forma com que nós aprendemos. Não, é outro marketing. Sim. E só mantém o mesmo nome marketing, porque a estrutura é completamente diferente. E eu acho que existe uma situação que ela não vai nem tanto ao 8 e nem tanto ao 80. O marketing digital hoje ele é uma realidade, no entanto, ele por si só ele é extremamente caro e ineficiente em termos de posicionamento em massa. Lembre-se, eu me formei em Direito, então com ressalvo o que eu estou explicando, tá, okay? Então conhecimento mais empírico, por favor. Mas eu estudo muito para falar o que eu estou falando. Né? Eu estudei muito esse processo todo. YouTube. Ok? Então, e acredito que exista um reposicionamento da mídia tradicional que ela continua sendo fundamental para aquilo que se trata de branding, de awareness, de posicionamento em massa. Então, quando você consegue unir as duas partes... Obrigado. Quando você consegue unir as duas partes, montar estratégias de marketing que unam as estratégias virtuais com as que ocorrem em loco no dia a dia, seja mídia DOH, seja a televisão, seja o marketing de experiência, seja... Você consegue otimizar os teus recursos. E cada vez isso vai se tornar uma realidade maior à medida que as grandes empresas começarem a entrar no universo digital, que elas não estão ainda. Né? Então, cada dia está mais caro e cada dia está mais difícil você conseguir relevância nas redes sociais. Então, o que está por detrás disso é uma pessoa que se identifica muito com o que gosta de fazer e se nada de muito excepcional acontecer na minha vida, eu daqui a 7 anos, estou com 54 anos, pretendo continuar fazendo o que eu faço. Né? Como é que eu continuo empreendendo e fazendo o que eu faço se eu não entender como exercitar o marketing? É impossível. Né? E foi daí onde surgiu a ideia da Megatela. Porque a tela é o que todo mundo vê. Dentro dela existem 1.000 metros quadrados de área, onde foi todo ele pensado e estruturado em como você conseguir produzir conteúdos e disseminar a marca por meio desse conteúdo produzido. Então, o que existe por detrás do Floripa Square são verticais. Uma vertical que é a mídia DOH, que é o Digital Out of Home, que na verdade é o painel de LED. São vários painéis, né? Sim. Não, são 2 telas com vários pequenos painéis, né? Isso. E aí, no nosso caso ali, a gente veicula o mesmo criativo, a mesma marca nas 2 faces. Você pode fazer independente, mas aí não é um impacto que se... E existe a vertical existe um hub lá dentro, onde que é toda essa área, onde existem diferentes ambientes para que você possa promover experiências em que a marca esteja sendo disseminada com o conteúdo que está ocorrendo ali dentro. Integração, né? Integração, que a gente chama de ativação. E depois, no 10º andar, a gente tem a FS Media, que é uma produtora, né? Nós produzimos os conteúdos próprios, nós temos os equipamentos para poder fazer tudo aquilo que é parte de audiovisual e temos hoje uma equipe muito capacitada para poder desenvolver esses conteúdos. Porque é diferente de você produzir o conteúdo audiovisual e depois conseguir moldá-lo para ser distribuído sobre essa técnica que a gente acabou desenvolvendo, né? Então foi tudo um negócio é uma curva de aprendizado que a gente já está exercitando. Na verdade, até a construção da Megatela foi um aprendizado que... Casa à parte. A construção já foi uma empreitada toda... Cara, eu acompanhava no vidro, assim, daqui a pouco eu olhava para trás e um negócio subindo. Um guindaste assim, gigantesco louco, meu. Essa parte, Luiz,
Esse projeto ele começou em fevereiro de 2019. A licença ela foi liberada em 23 de dezembro de 2019. Então, durante esse ano, eu fui conversando com muitos investidores, fui tentando levantar capital, enfim. Então, assim como fui fazendo pitch, né, de apresentação desse negócio. Eu nunca imaginei que eu fosse subestimar tanto o risco desse projeto. Que coisa. Esse é um negócio que hoje eu, com muita consciência, eu falo. Nenhum empreendedor mensura adequadamente o risco. Se ele o fizer, ele não empreende. Não empreende, claro. Fechado? Sim. Mas o risco, eu não estou falando de otimismo, eu não estou falando de... O risco realmente da operação, eu realmente... É como não tem nenhuma referência, não tem nenhum benchmark. Não tem nada. Case. Um case pra parecido. Estudar. Nada. Não tem nada. Ou alguém para consultar, se aconselhar, de que forma foi feito. Hoje, às 11 horas, a gente começou uma reunião com o TikTok até o meio-dia e meio. A gente estava fazendo a gente faz uma vez por mês, a gente faz uma reunião de capacitação da equipe ali, né? E aí, tem diferentes áreas deles que falam, que atuam para fazer a captação da produção de conteúdo, distribuição. Então, a primeira frase do cara falou, eu não consegui achar nenhum benchmarking aqui para poder a gente começar como referência para fazer comparação. Porque realmente o conteúdo que a gente distribui pelo meio que ele seja desenvolvido não existe. E, é um negócio que é muito complexo, um negócio que é diferente. Isso realmente é empreender. Mas o risco de botar as telas, de conseguir botar os painéis naquela altura... Risco humano. Cara, é porque assim, na verdade, cara, olha aquela tela gigante, linda, mas ninguém imagina o que passou para poder levar as telas lá para cima, para poder fazer os encaixes. A única coisa que realmente ficou aqui no Brasil, a cargo de terceiros, foi a montagem. O resto eu fui desenvolvendo com um consultor aqui de Caxias do Sul, fui montando modelos, enfim, a tela que tem ali é uma tela única. Qual é o tamanho da tela? São 350 metros quadrados com 10 mil nits de potência. Tá, e que história é essa de tu chegar pra medir, pra saber que lá da beira-mar de Florianópolis tu ia conseguir... Ele tem informação privilegiada. Inside information. É que, na verdade, o grande desafio ali era como que você mensura, se dava visibilidade, né, aquele negócio ligado um dia, né? E aí, eu tava num evento do LEED, cara, e o fotógrafo, eu sempre tentando fazer... A minha irmã trabalhava comigo durante muitos anos, e ela quem era a nossa cara dentro do LEED, porque é uma pessoa que é um Luiz da vida, né? Sim. Então, daqui a pouco ela resolveu seguir um outro caminho, eu ia no LEED e olhava aquele negócio, não é meu. Na época a Elisa era diretora do LEED na época, foi uma parceiraça, ela me enturmava muito, enfim. E ela era muito amiga desse fotógrafo, né? Expliquei para ele estava meio parado, expliquei a situação para ele. Ele falou, eu tenho a solução para ti. Uma régua. Não ia dar sacanagem. Não, é com uma régua que tu vai resolver esse negócio. Uma régua, fechado. E, vamos ensaiar essas fotos pra gente poder ver como é que fica aplicado esse negócio lá. Eu falei, não, vamos embora. Que horas tem que ser? 5:30 da manhã. Eu falei, aí ele já achou que eu tava de sacanagem com ele, né? Não, tem que ser um negócio onde a gente consiga bater fotos de noite e de dia, né, em diferentes pontos. Pegar o trânsito. Para poder pegar o trânsito que eu quis dizer é o trânsito solar. Exatamente. Com luz e com menos luz, né? Pois, se fizer de noite, aí teria que ser no final do dia. E normalmente no final do dia você tem mais nublado, etc. E a luz é diferente no final do dia. Porque o entardecer ele é muito bonito, mas ele deturpa um pouco a tua parte de visualização quando você não tem a imagem sendo feita a partir da luz emitida, né? Tá. Então, quando você faz um ensaio do pôr do sol com uma luz passiva, ou seja, o fundo acaba se destacando mais do que a... Até interessante falar, porque eu fui fazer um drone lá em cima. Eu tava com um rapaz lá fazendo um drone das imagens de vocês. Lá, isso. Boa. E boa. E eu tava lá falando, daqui a pouco ele assim, a imagem não tá boa, ligou pra alguém lá de baixo, clareia mais, faz mais, tal. Ou seja, vocês conseguem aumentar o tom ali pra saber se tá escurecendo, pode aumentar mais a claridade. Ou seja, o trabalho que vocês têm que ter. Teve quem conhece um pouco desse negócio de drone, sabe que a DJI fez o lançamento do Mavic 3 no final do ano passado. Sim, agora. Lançou acho que ontem até no Brasil.
Não sei. Eu acho que foi. E ele foi lançado ainda com uma parte por ser entregue de frameworks, etc. E puta, eu acabei... Paguei uma grana e comprei essa porra. Eu paguei e comprei esse negócio na época. Porque a lente dele permite com que a gente trabalhe bem a iluminação contrária do painel versus o ambiente mais escuro no teu entorno, especialmente no entardecer e à noite. Que é quando a gente tem as imagens muito bonitas na tela, enfim, a gente tem toda uma técnica para poder distribuir esse conteúdo nas redes sociais. E aí a gente consegue ir equilibrando isso para fazer com que apareçam o escuro com as luzinhas todas da noite, etc., sem que você perca a iluminação da tela, sem que ela fique com o brilho estourado. Então, mas é muito difícil de você fazer isso com... pelo menos eu não consegui nenhum prestador de serviço que fosse capaz de fazer antes com a versão anterior do drone, e a gente teve que aprender a fazer isso. Ninguém estava muito disposto a investir na época. Gastei 60 mil reais nessa porcaria lá. E não deu nem na época para poder ir nos Estados Unidos comprar, porque era mais negócio, né? Então tivemos que comprar aqui. Foi um desafio forte. Para quem não tem ideia do tamanho, tá nos vendo, nos ouvindo, a tela, a mega tela, ela dá para ser vista da beira-mar da ilha. Se vê, ela fica no continente. Tu vê ela mais nítida daí. Se vê de longe, do outro lado, dentro da ilha, tu consegue ver a tela, tamanha magnitude do faraó Walton. Não, então, uma vez quando tu lançou... A Antônia, ela mora do lado do McDonald's ali. E aí ela fazia os testes para mim lá da sacada dela, né? Olha, isso aqui não tá dando para ver direito, isso aqui tá. Aí é regulando. E a gente conseguia pensar em alguns tipos de tamanho, enfim. Foi todo um... mas lá em Santo Antônio de Lisboa... Mas aí tu só chega a luz, né? Mas tu sabe, tu vê a luz. Não, tu vê a luz, mas tu não consegue enxergar o conteúdo, mas tu né? sabe que ela... Entendeu? Do avião? Eu te mandei uma vez. Várias pessoas já me mandaram. Eu te mandei uma vez. Eu tava foto do avião, né? Do avião. Que loucura, né, cara? Tu vê o tamanho. É impressionante. É um negócio bem legal. Mas daí, voltando lá, como é que o cara tava fazendo as medidas? E aí, na verdade, o que você faz? Você leva a câmera e bota no tripé, e você estica o teu braço para poder... Tem que estar em 2 pessoas para poder funcionar bem isso. Você mede qual que é o tamanho do prédio em uma régua, a olho, né? E aí você simula o zoom da máquina para poder enquadrar o tamanho do prédio no tamanho da régua. No caso ali, a gente tinha... O nosso número era 3,5 cm, que foi o primeiro ponto ali na curva do Bahia Norte, ali, sabe? Na Beira-Mar. Na Beira-Mar. Eu sei direitinho de cabeça já, né? 3,5 cm ali, 3,1 cm no trapiche, 2,4 centímetros lá na Kazan, ali na frente do WK, 1,9 centímetros lá no heliponto. Então, com uma régua. Com a régua. Aí fizeram todo o mapeamento ali dos centímetros hoje, com uma régua. Hoje, para poder simular e apresentar isso para as agências e para as marcas, a gente faz... Eu acabei tendo que fazer isso de novo, junto com o Igor, né? Para poder montar isso na tela, a gente utiliza a mesma técnica. Loucura. E aí você simula o tamanho da imagem na tela do computador. Essa técnica aí vocês conseguiram desenvolver depois do que uns 5 anos de Harvard? Boa. Que espetáculo, hein? Você vai aprender. Isso é empreender, né? Empreender é resolver problema. resolver o problema com as ferramentas que a gente tem. Exatamente. E até ele achou alguém que falou, cara, eu tenho uma ideia, eu vou resolver teu problema. Na verdade, ele estudou a situação corretamente, ele fez o curso de fotografia, etc. E teve atenção a esse tipo de situação, né? Até um cara muito metódico, etc. Um cara, um talento na foto. O empreendedor não tem todas as respostas. Não tem. Mas ele vai atrás de quem tem. Ele não sossega enquanto ele não acha as respostas. Na época tinha aquele patinete, sabe? Sim, elétrico. A gente ia pela... Fomos de patinete, 5h30 da manhã. Um negócio legal. Que legal. Pena que não tem mais, né, hoje. Pô, é verdade. Me conta uma coisa, cara. Como é que foi a tua experiência agora em maio? Teve Empreende Brasil, como é que foi essa empreitada aí? Empreende é um cara que, na verdade, as iniciativas de empreendedorismo, Rafa, é um negócio que naquilo que tiver ao meu alcance, se eu puder ajudar, legal. É um negócio fantástico. E o Lucas, que está à frente desse projeto, é um cara que eu tenho uma admiração fantástica e a gente se identifica em muitos pontos. Um meninão também, né? Um garoto, um cara de uma inteligência incrível, um cara bacana de trazer.
É um cara que tem um conteúdo muito legal. E o Lucas acabou desenvolvendo esse upgrade gigantesco do evento, que ele saiu de um evento que já era expressivo aqui no Centro-Sul, mas ele foi para um negócio de 6 mil pessoas. Sim, gigante. Eu tive no último também lá, e ele contando o primeiro evento, ele arrumando as cadeiras e tal, e agora um troço faraônico. E aí, putz, a gente acabou colaborando ali um pouco na parte de publicidade e tal. Ele investiu conosco, nós investimos com ele, e foi um negócio, uma troca muito bacana. E aí, nas vésperas, teve um evento muito legal junto com os Diamonds, que foram as pessoas que compraram diferenciado, junto com alguns... Lá no céu. Lá no céu. Legal. Lá no Hub. Lá no Floripa Square mesmo. Square. E aí, putz, a gente faz toda uma parte de conteúdo disso, muito legal, e vai disseminando isso nas redes sociais. Mas com ele, a grande oportunidade que a gente teve foi... ele conversou com alguns dos palestrantes que eram mais... tinham mais destaque, né? Sim. E ele topou a gente fazer um negócio diferente. Cara, vamos pegar a foto deles, vamos botar na tela, vamos fazer algo semelhante àquilo que ele fazia distribuindo nas redes sociais, em cima de um criativo, vamos botar isso na tela, vamos filmar isso e vamos distribuir nas redes sociais em collab com eles. Que massa. Puta, foi um negócio sensacional. E aí, putz, todo mundo compartilhou, foi um negócio bem bacana e deu uma amplitude muito forte, porque é o que a gente acredita, é construir conteúdos diferenciados que as pessoas se estimulem a compartilhar e especialmente consumir. Claro. Porque, na verdade, quando tem propaganda, a gente se esquiva. Sim, sai fora. Exato. E a nossa tese é gerar publicidade dentro do conteúdo. E esse conteúdo sendo consumido. Então, por exemplo, o nosso objetivo nunca é uma estratégia de distribuição para angariar novos seguidores. O nosso objetivo sempre é utilizar o algoritmo para poder fazer o máximo de distribuição. Então, nossa principal métrica de engajamento é o número de visualizações. Claro. Então, especialmente na... E vocês têm o número de quantidade de carros, pessoas que... Putz, é um negócio... Pô, Luiz, sabe que isso é um negócio que eu tenho que compartilhar contigo, cara? Olha só, a gente contratou a Economapas em fevereiro e... O Igor, até quase me atrasei por conta dessa reunião que a gente estava fazendo. O Igor conseguiu um outro centro de pesquisa. A gente já está com 2 relatórios disso aqui bem montados. Estamos fazendo o 3º agora para poder validar todas essas informações e apresentar, porque pouca gente imagina. Olha só, se você pegar a beira-mar continental, a orla da beira-mar, e junto somar a parte da quadra de trás da Bocaiúva, ali toda aquela parte de prédios que tem um do lado do outro, você tem a área... com a maior concentração de pessoas por metro quadrado residindo da ilha inteira, né? Sim. Ali você tem uma média de 27 mil pessoas, se fizeres um polígono ali de 2 km². Tá. A renda média por domicílio é R$33 mil. Renda média. Não, a renda média. mais alta da Santa Catarina, da ilha. Cara, olha só, Disparado. se você fizer um polígono igual na orla ali do estreito, trazendo até o balneário, né? Evidente que você tem muito menos pessoas porque é menos verticalizado. A gente está falando de residente, não circulação, fechado? E você tem ali 15, o número é 16 mil pessoas, 15,9 mil pessoas, tá? Nesse polígono. A renda média por domicílio, R$12.700. Eu ia dizer que cai para 10. Mas mesmo assim, 12 pau, cara, que isso, ninguém nem Sim. imagina que Floripa tem esses números hoje, cara. É sensacional. Pô, é um negócio que é incrível. Florianópolis hoje está num momento que nem o local, nem o manezinho sabe que tem. Exatamente. Nem o manezinho sabe que tem. Pô, o nosso maior desafio... E até o crescimento imobiliário está crescendo demais. Tu tens isso hoje na veia, né? E né, é difícil dizer pro cara que vai lá ver um imóvel que hoje lá no Estreito vale 10 a 12 mil, dependendo da região que tu vai lançar no metro quadrado. O cara diz, você é louco, meu. Basta ver o que era o Estreito 5 anos atrás, o que tá hoje e o que vai ter daqui 5 anos. Pô, quando tu começasse o metro quadrado de locação lá no prédio, tu tinha uma unidade a R$30 o metro quadrado. Sim. A última locação que a gente fez agora foi R$91 o metro quadrado. Pô, Tu vê a diferença? Estamos falando de 5 anos, né? Não sei nem isso. Tu sabe a saga que existe nisso. Quando a gente foi fazendo, as primeiras avaliações imobiliárias que você utilizava como critério um desvio padrão que a Caixa Econômica tem muito forte, que é o índice de renda pelo IBGE, que é um dado muito... Ele fica muito passado, né? Porque são ciclos de atualização muito alongados, os intervalos, né? Sim.
E aí, pô, o preço do metro quadrado acaba ficando muito depreciado porque tem um peso muito grande o índice do IBGE. E era o número que eu tinha na cabeça. Quando eu vi esses números da Economapas, eu fiquei olhando, É outro cenário. é outro cenário. Toda a vida. E haja vista, pô, os prédios com maior padrão ali na região são os mais ocupados. Né? Então... Aí não dá, aí tu lança um empreendimento na região, é vendido tudo em menos de um ano. Já Imóveis tá que a gente tem lá, os altos padrões, está sempre ocupado. Os mais baixos padrão dá desocupação. E um que teve essa visão foi o pessoal do Queires, né? Quando eles fizeram aquele Continental, lembra? Lá do lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Pô, eles tiveram dificuldade de se posicionar naquela época. Hoje, pô, esse último que eles fizeram aí do lado do Costa Azul ali. Exatamente. Pô, eu trabalho com eles. Pô, é um negócio altíssimo padrão, pô, é valor de centro da cidade, né? Sim. Então, sem contar que... Mas para não ficar só nessa situação, tu tem o próprio da Béculo na frente, tu tens aquele da Cimes, sensacional. Lindíssimo, né? Então, e, pô, o valor do metro quadrado, pô, a gente tá falando de beira-mar, pô. Né? E para quem consegue enxergar de que você tá estrategicamente, especialmente para quem trabalha no continente ou tem negócios, enfim, ou que consegue se esquivar do fluxo, né, de estar no centro da cidade, é evidente que se a pessoa tem negócios e vive para o norte da ilha, lá para SC, é diferente, né? Mas tem muita gente saindo do centro e vindo para o continente. Porque a qualidade de vida hoje, as pessoas não sabem. Ali é sensacional. Eu moro no Estreito hoje. Pô. Eu vou dizer para ti, não saio. É um negócio. Não pretendo sair do Estreito. Eu morava no Continental. Putz, a minha mulher na época resolveu mudar pro centro. A Gabriela tava ali também. Alton, agora. Eu costumo brincar que o Estreito virou o Vaticano. Tem tudo ali, não precisa sair. Tudo, né? Tem tudo ali, tu não precisa sair não precisa no centro, não. Tu vive uma vida praticamente livre de trânsito, tranquilo, perto de tudo. Ali, tu vê, às vezes, assim, há pouco tempo atrás existia gente que havia se criado na ilha e não conhecia o continente. Não, e às vezes até hoje, às vezes tu pega as pessoas que estão aqui muitos anos ou que são daqui, às vezes, eles têm esse negócio. No continente não vou. Pro continente não. Não passa a ponte. Não passa a ponte. Cara, mas hoje a qualidade de vida hoje do Estreito ali, Coqueiros. Não, tá espetacular. O Estreito, principalmente, porque tá crescendo. É por isso que as construtoras hoje estão lançando várias, inclusive várias, foram em peso ali. Foram em peso. Não tem quase terreno hoje ali. Que a gente entrou ali, o pessoal olhava para aquilo, não acreditava. E eu falava, puta, quem não acredita sou eu. Como é que tu não vai trabalhar com um perfil diferenciado, um empreendimento que é o último empreendimento com potencial criativo que tinha lá de construtivo que tinha lá no prédio, né? Depois mudou o plano diretor e diminuiu, né? E a gente tem a vista mais linda da ilha, né? Não, é isso. Falar isso agora. Não tem. Ninguém tem a vista que a gente tem hoje no Estreito. A gente vai ali na beira-mar, então tem um amigão nosso lá, o Júnior, do outro side, a gente tá lá com eles e a gente olha assim, e, cara, a gente vê toda a orla da beira-mar. E eles não vê a gente. E, na verdade, a parte da urbanização ali tá ficando muito bacana. Tá ficando muito bacana. O mercado imobiliário hoje ali, para morar, tudo hoje na região continental, onde tá a Megatela, onde tá ali. Não é só ali, né? Toda aquela orla do Estreito, junto com Coqueiros ali, a prefeitura teve um trabalho muito bacana nessa urbanização ali, né? Isso teve bastante ali. Foi bem legal. E vai melhorar ainda. Tá melhorando, né? E sem dizer, tu falou agora da W Queires ali. Cara, eles são, assim, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito deles também, né? Mas eles têm que dar até os parabéns, cara, até porque eles adotam várias praças. Sim, é verdade. A gente tá até fugindo um pouquinho aqui do script da gente, mas, né, aproveitando, cara... Mas isso é empreender igual, porque, na verdade, até a visão de que, olha, qual que é a próxima fase? Não você simplesmente se aventurar naquilo que tá todo mundo já funcionando. Exatamente. Até ontem tava lendo no jornal ali, que saiu a reportagem da praça que eles adotaram do lado desse empreendimento que eles lançaram, que foi o Costa Azul, que a praça, né, Costa Azul, que eles vão lançar ali do lado, que eles fizeram uma praça, estão revitalizando ela, vai ficar lindíssima, entendeu? Nossa Senhora de Fátima? Não, e já fizeram, né? Sim. Tá pronto. Ficou um espetáculo, né? Espetáculo. Movimento. Sim, isso também valoriza o mercado. Então, assim, dá os parabéns, inclusive, até pra eles aqui, né? O Valtinho, o pessoal ali, porque... eu não conheço eles, mas, puta... São pessoas espetaculares, são fantásticas. Pessoal muito, olha... Eles são daqui, né? Então, eles investem total nas praças públicas aqui. Você empreender de verdade, quem empreende, ele tem um senso de que ele contribui com o universo no entorno de uma maneira muito diferente daquele que simplesmente vive do que faz. Então, quando você vai empreender e consegue promover uma geração de riqueza e contribui com o teu entorno, isso é uma família que está na segunda ou terceira geração, não sei.
Mas, pô, é uma família que realmente entende um propósito maior no que faz, né? Muito maior. É um negócio muito bacana, um negócio bacana. E como ele, existem inúmeros, hein? Um cara que, pô, eu tenho... Infelizmente aconteceu essa tragédia e tal, mas era o Toninho Ramos. Né? Um cara sensacional. Esse cara, pouca gente sabe, mas o pai dele teve a maior construtora do Brasil, a Ceisa. Aqui em Floripa, pô. Ninguém imagina. E, pô, esse cara acabou se reinventando no segmento, montou o seu próprio negócio também na construção civil. Um cara, um gênio, infelizmente teve uma morte prematura. Sim. Um cara sensacional, um cara que tinha esse tipo de visão igual, né? Sim, não, fantástico. Pra gente já indo, né? Não sei se tu vai querer mais alguma coisa com o Volto, mas pra gente encerrando, eu queria só que tu falasse um pouquinho, Volto, ali do Floripa Square, não é só as telas. Tu tens algo por trás delas que tu tem eventos, tem o futebol lá em cima. Desafio nas alturas. Cara, de onde surgiu esse negócio na cabeça de vocês? Sabe o que aconteceu o negócio? O desafio nas alturas foi o seguinte, Gabi, a gente precisa encontrar uma forma de a gente não desistir de produzir conteúdo. Sim, trazer para continuar jogando a publicidade para dentro da internet. Exatamente. Né? Puta, como o empreendedor, ele tu ficar continuando investindo no meio do segmento que a gente se encontra, olha, é um desafio que é forte. Então, como é que a gente se obriga nesse negócio? Pô, vamos fazer um canal no YouTube. Aí, um canal no YouTube. Vamos fazer um canal no YouTube. E a gente montou um canal de desafios, que é diferente de competir. Competir, você compete contra o outro. Sim, é desafio. Então você tem que ter uma capacidade, né? Tem que ser, se for um atleta, etc. Aí você vai competir. Se for desafio, você se supera. Tá ok? Boa. Então, pô, todo mundo tá habilitado. Entretenimento é resenha. Se tu tiver alguma dificuldade no meu vocabulário um pouco mais moderno, tu me pergunta, fechado? É trend, né? Resenha. O dicionário do Aurélio está se remexendo lá, porque existe um português novo hoje, né? E a segunda situação são experiências exclusivas. Exclusividade não quer dizer o local, mas a ativação tem que ser exclusiva. Então, por exemplo, a gente tem o Fute-Mesa lá. O Fute-Mesa, ele não é um Fute-Mesa normal, ele não é um tech ball. Né? É um Fute-Mesa com regras específicas que nós, além de termos todos os nomes das ativações patenteadas, inclusive as que estão no pipeline, a gente tem nós escrevemos, né, a modalidade e depositamos na Biblioteca Nacional. Então, a ideia é que realmente não copie. Né? Já tivemos alguns problemas. E foi rapidamente solucionado quando a gente realmente trabalha de uma forma bem redondinha. Né? Mérito da Gabi, que realmente é uma pessoa muito disciplinada nesse lado e é empresária. Né? Ela realmente leva as rotinas. Sim, conseguiram juntar o empreendedor com o empresário. Foi. Realmente. Um casamento perfeito. Tem várias pessoas que trabalham junto com ele, Michael, todo mundo aí são fantásticos. Né? Pô, meu irmão Salomão, a gente é sócio de negócio, é um outro cara que tem um talento empresarial agigantado. Realmente essa é uma parte que é um talento que você desenvolve e quando bem desenvolvido, você transforma isso, tem capacidade de gerar riqueza de uma maneira muito bacana. Espetáculo. E aí a gente montou essa ideia do canal para ter produção de conteúdo continuada. E aí, a partir desse conteúdo, que é um conteúdo raiz, o que é o conteúdo raiz? É o episódio. Até eu aprender esse troço todo. Você vai fazer os nuggets. Os nuggets são os cortes. Nuggets. Nuggets ou... Como é que é o outro lá que o Igor nuggets chama? pra mim é comida, não é? Porra! Ou Nutella. Cortezinhos Nutella. Porra, cara. Meio... E aí, esses cortes, a gente vai montando isso. E aí eles têm que ter sempre uma capacidade de apreciação do público. Qual seja, existem 2 segmentos muito distintos para nós hoje. Perdão, 3 aqui, botando apartado a situação do YouTube, ou seja, se você é um youtuber, ou seja, você vive da produção de conteúdo e da monetização do teu canal, fechado? Não é o nosso negócio. Nós utilizamos a produção de conteúdo e distribuímos pelo YouTube para termos um conteúdo grande, onde nós fatiamos isso em duas metodologias muito distintas. Uma delas, você tinha o Orkut, que se tornou o Facebook, se tornou o Instagram, todas as 3 têm a mesma base, você ter a distribuição e a construção de conteúdo em cima de uma base de pessoas que te seguem. Daqui a pouco veio o TikTok e o Kawaii. Ali existe a apreciação do conteúdo. Você assiste o Kawaii. Né? Você assiste o TikTok. Por isso que o For You funciona. E o Reels tem tanta dificuldade de se posicionar. Porque o Reels começa a distribuição através daqueles que estão no teu entorno. As pessoas que você segue, etc. Né? Então...
o conteúdo, quando tem relevância, no TikTok ele dispara, né? E, putz, então... e dentro do Instagram, ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele limita muito. Ele limita. Eu uso bastante projeto, a plataforma dele é dessa maneira. É assim, né? E não adianta o Instagram querer se tornar o TikTok, porque ele é fantástico como Instagram. Exatamente. Assim como o TikTok querer transformar o stories deles em algo excepcional, é burrice, porque eles têm que ser aquilo porque eles são bons, né? Existe o mercado de ambos, né? A gente às vezes não tem ideia. Kawaii, são poucas as pessoas hoje que escutam, que falam, que vêm. Esses tempos agora eu estava acompanhando o publi do Angeloni no Kawaii. Meu irmão, o poder da rede social é excepcional, desde que ele esteja estrategicamente bem montado, e aqueles que estejam adiante têm uma capacidade de visualizar não só o digital, como a conversão de posicionamento no mundo real, né? Então, começamos esse negócio, e aí qual que é a ideia? A gente monta esses cortes, e esses cortes vão sendo disseminados nas redes sociais, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok, onde jogadas ou alguma resenha, alguma coisa é feita, e que a marca que está passando na tela vai junto. Claro. E ninguém se sente incomodado com a marca. Sim, não passa. Porque na verdade não passa, porque tu estás assistindo a resenha, o jogo, que seja. Então é a publicidade na forma mais essencial que nós acreditamos em termos de eficiência nos dias de hoje. E é por isso que tem todos os números, né? Sim. Porque daí ele tem os números de visualizações de tudo, YouTube, Então pega, por exemplo, a gente fechou agora os 6 primeiros meses do canal. Nós temos acumulados 19 milhões de visualizações. Espetáculo. Nosso projeto ele é todo ele orgânico, um negócio bacana. Pega o Instagram nosso, do Desafio nas Alturas, tem 4.500 seguidores. A nossa média de visualização de Reels é de 8.6 mil visualizações. É quase o dobro. É quase o dobro. Sim. O nosso principal instrumento de mensuração de engajamento é a visualização, que é para isso que nós fazemos. Exato. Não é para poder interagir, né? Então, cada um tem uma estratégia, é isso que nós construímos lá. E hoje, ontem, a gente teve um lançamento de um episódio, e daqui a pouco o Igor me liga, eu durmo cedo todos os dias, eu acordo muito cedo todos os dias. Todos os dias. E aí, o Igor me manda uma mensagem, e eu estava acordado ainda, Valtão, tu viu isso que eu te mandei? Eu falei, Igor, não vi. Então abre o Instagram. Aí abri lá a mensagem que ele tinha mandado. É o vice-presidente da Confederação de Tecbol nos Estados Unidos se filmando, assistindo o episódio que tinha sido lançado às 7 horas da noite. Isso era o quê? Umas 9h30 da noite. Lá na Califórnia. Falando, eu quero ir aí, quero derrotar o Rodrigo e o Matheus, e faço, na hora que derrotar, eu dou o telefone pra eles, que eles ganham. O iPhone. A única coisa que o cara quer é derrotar os dois, né? Puta, é muito legal. Espetáculo. Muito legal. Aí, o desafio deles, pra ganhar deles mesmo. Putz, exatamente. Então, no primeiro momento é pra tu ganhar o celular. Hoje, o celular tá começando a ficar em segundo plano, o negócio é ganhar dos dois. Exato. E eles estão a 25, 26 jogos sem perder. E os dois pegaram a manha de jogar ali em cima, porque é diferente. Claro. Primeiro é um set só, ele é rápido, o ambiente eles estão acostumados, a grama é diferente. Os dois moleques são sensacionais, né, cara? E então, o projeto ele é legal isso, foi fantástico, legal. A ideia é toda sensacional. E aí agora a gente está com o nosso pipeline, que é esse projeto todo, essa concepção interna ali é toda para produção de conteúdos, e ele tem 2 targets muito específicos. Que é a parte de apostas, né? Esse é um mercado que eu acredito que ele vai explodir ali através dessa ideia de você fazer jogos online e fazer as apostas ao vivo. E o segundo, que talvez seja o mais promissor e interessante, é o de eSports, onde a gente pretende começar agora com os primeiros eventos de FIFA para começar a inserir as marcas nessa produção de conteúdo. Show de bola. Essa é a ideia. Então eu tenho muito mais, como o Luiz falou, por trás do que uma mega tela. Não é só mega tela. Tem um negócio bem legal. Espetacular. Rafa, uma pergunta, a gente vai ter sorteio essa vez? Claro, como que não? Não falamos no começo, né? Vamos a ele. Vamos lá? Como sempre. Para quem segue a gente aí já vem seguindo e sabe que toda vez que a gente entrevista alguém, tem um dos nossos episódios, a gente sorteia um livro, né?
Então não vai ser diferente agora. Então a gente vai sortear na sexta-feira às 5 horas da tarde. A gente sorteia Sabedoria do Thiago Brunet. Então quem quiser seguir a gente lá, já tá a imagem lá no nosso perfil lá do Instagram. Então vocês sigam lá, tem todas as regras certinhas, compartilhar, sigam bem certinho as regras, tá, pessoal? Não importa onde você estiver, a gente vai mandar para vocês o livro. E aí a gente vai... Dessa vez é só um, né? Dessa vez é só um. Tá. Pessoal, aproveitem para seguir realmente as regras, porque da última vez, o anterior, sim, o pessoal seguiu metade das regras, então não vai, tem que seguir tudo. Isso. Que tá ali. E lembrando também, quando você compartilhar, que uma das regras é compartilhar no Stories, né? Quando você compartilhar, marca a gente. E o teu perfil, ele não pode estar bloqueado, caso a gente não siga a gente. Porque senão a gente não consegue saber se vocês compartilharam, se vocês seguiram a regra ou não. Então, se vocês desbloqueiem, pelo menos nesse período, 2 dias ali, talvez, para que a gente possa saber que vocês seguiram a regra certinho. A última vez teve bastante pessoas que não seguiram as regras dos 3. A gente acabou fazendo 4 sorteios para um ganhar. Porque os 3 primeiros não seguiram a regra, entendeu? Eu vou antecipar aqui quem que vai ser o próximo. Chama-se Alexandre Peron, o Leque. Tá louco, última agora, a quantidade de indicações e recursos que ele fez, é quase impossível não ser, vai. Se tu não ganhar dessa vez... Entra no direct lá, manda o teu endereço que um já tá garantido. Pô, tá aí, ó. E aproveitando, o livro é pra ti. Presente aí pro nosso amigo. Muito obrigado. Porra, muito obrigado. Gosta de estudar aí, então espero que ajude. Vou apreciar com bastante carinho. Maravilha, muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Vamos encerrando, né? Então, antes a gente queria falar um pouquinho dos apoiadores da gente, mas lembrando também que se você quiser ser um dos nossos apoiadores, porque a gente vai ter agora a 2ª temporada com mais 5 empresários, 5 grandes entrevistados, que a gente vai ter que bater um papo, assim como a gente bate, né? Quando a gente fez o papo de hoje. Então, se vocês quiserem também ser uns apoiadores da gente, confiarem e conhecerem o nosso trabalho aqui, né? Achar que, pô, tá legal o trabalho deles... Então apoiem a gente lá, entre em contato com a gente no duo.treinamento, que o pessoal do comercial lá vai passar vocês valores, como é que funciona. Às vezes se vocês quiserem a temporada inteira, pô, show de bola, vai ser bem legal, vai ser bem-vindos, pode ter certeza. Beleza, vamos para os nossos apoiadores, falar um pouquinho deles aí. Bigliardi, representações, fechaduras e cadeados da Pado, da marca Pado. Bem cara. Italiano, né? Cara, não, então... E aí... Italiano da gema. Exato. Foi Santinho. Bem isso. Isso é cara, o Jerônimo, queria agradecer ele aí, cara, obrigado. Ele fez uma promessa, né, pra 2ª temporada. Né? Segunda temporada vem novidade. Tem novidades com ele, com a gente aí de patrocínio. Cara, tô contando com vocês. Quem quiser seguir eles ali, ó. Bigliardi representa coins, né? Sem o C cedilha e o tio. Então, fantástico. Obrigado, tá, Jerônimo, pelo apoio de sempre com a gente aí. Fibra Náutica. Vai lá, Luiz. Fibra Náutica, Fly Fish. Acho que é assim que fala, né? Não sou muito bom do inglês, né? Realizando seu sonho. Fibra Náutica faça piscinas, faz... Essa Fly Fish é uma lancha excepcional, feita aqui na Palhoça, o pessoal muito bom. Inclusive é da Brasboat de pesca, né? Exatamente. Aí também tá junto com a gente aí, o pessoal da pesca, o pessoal que quer botar spa, jacuzzi, tudo com esse pessoal aí. Queria agradecer o pessoal da Fibra Náutica aí com a gente. Quem quiser seguir eles ali na rede social, @fibra.náutica. Fibra.náutica. Vou deixar para ti, Rafa. Mimos de Orlando, produtos importados à pronta entrega no Brasil. Então, trabalham com produto para criança, produto para roupas importadas. Tá? Cara, tudo à pronta entrega. Entregam, eu fiz algumas compras ali já, né? E até fiz compra para namorada e tal, né? Presente. Assim, cara, presente e tal, né? Quem quiser também, cara, ali, ó. Mimos de Orlando no Arropod, vocês não vão se arrepender, cara. E outra, produto é de qualidade, se entrar cara. E apreciar, vai se arrepender do que vai gastar. mas é um bom arrependimento bom esse, porque chega logo em seguida, né? Cara, mas tem preço bom realmente, pode. Cara, o produto é de qualidade, eu sei porque eu consumo. Não, e produto importado já no Brasil, pronta entrega, não precisa fazer a compra lá fora, ficar esperando, tudo mais. Vai gastar mais ainda. É melhor. Brasboat aí, ó, rompendo limites, realizando sonhos. Brasboat é especializada em embarcações de pesca, né? Então. Fazem bastante aí, fly fish, pesca, então entra em contato lá, @Brasboats, fala com o pessoal lá, tem toda a parte de embarcações de pesca aí, acho que dá para fazer um
O Walter tem uma lanchinha, né? O Walter Gosta, gosta, né? Do Wake, né? É. Sim. Como é que é a história do Wake, Val? Tá aí o homem, ó. Esse aí, ó. Werner. Obrigado pela presença. Quem é bom nesse negócio é o Luca. Meu filho aí quebrou o joelho. Putz, agora ele tá se recuperando. pela metade. Pô, Tá enfaixado, não? Não, ele teve que Tá fazer do meu cirurgia, time, teve que virou do fazer meu time, tudo. enfaixado. cara, eu acho que eu vi hoje ele lá, acho que não tem Ele tá lá, tá hoje. Hoje ele tava bonitão, virou galã agora, pô, botou umas roupas diferentes lá. Vai ficar bravo aí que tu... Tá. A Antônia tá botando ele no caminho direitinho. Isso é bom. Nada com uma mulher, né? Boa. Walton, pra encerrar, deixar as últimas palavras contigo aí, pra o que tu quer falar, quer agradecer alguém, o que tu queres falar, cara. Eu quero agradecer a vocês por terem lembrado de mim, pô, um prazer enorme. Putz, essa iniciativa é fantástica e... Como eu acho que eu não convenci eles ainda, eu sugiro a vocês que coloquem ali para que eles passem a compartilhar a especialidade deles. Esse cara aqui domina um assunto sensacional que é o comércio exterior. Ele tem que trabalhar esse assunto aqui em público e compartilhar com as pessoas o conhecimento, que é um negócio muito restrito no Brasil. E, pô, eu acho que você vai mexer na vida de pessoas com isso. E esse cara aqui é um cara que ele se reinventou na indústria da construção civil, na parte de imobiliárias. Existem uma série de ativações, uma série de atividades, uma série de... são vários negócios dentro de uma mesma vertical. Esse cara tem uma capacidade estratégica de posicionamento, desenvolvimento de produto, etc. Você tem que transmitir isso, pô. E torço por vocês, contem com a gente. E, enfim. Cara, obrigado. Rafa? Obrigado, Walton. Obrigado pelas palavras. A gente já tinha conversado nos bastidores um pouco. Vamos fazer uma baita consideração em cima dessas tuas colocações, porque, acima de tudo, essa experiência que tu tens e que tu traz para os negócios não é para qualquer um. Então, são palavras realmente que vão ser estudadas fortemente. Obrigado por ter vindo. A gente sabe do tempo todo empresário, empreendedor, a correria que é, então disponibilizar o teu tempo para vir estar com a gente aqui, compartilhar com o pessoal aí essas experiências, esses aprendizados, isso é sensacional. Obrigado mesmo. Queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do MT Group lá de Porto Alegre, um grupo de empresários que se junta lá todo mês do MT, então um abraço para todo mundo. Eu participava quando estava na região lá, então agora meio de longe, mas o pessoal acompanha aí. Um abraço para o pessoal do MT aí de Porto Alegre. Luiz, está contigo aí. Então, Walton, muito obrigado, né? A gente se sente muito feliz também de estar aqui com a gente, né? Como o Rafa já falou, não vou ficar estendendo esse agradecimento, a gente já, né? Então, cara, assim, sensacional a conversa. Bacana, Foi bom até, tem muitas coisas que a gente não sabia e, pô, foi demais, cara, isso aí foi demais. O meu agradecimento vai para uma turma que eu tenho, são meus amigos de muitos anos, que é a turma do Karatê, né? Sério? Sim. Sabia que o Luiz é faixa preta de Karatê? Sério? Sim. Além de meu garoto propaganda, é meu segurança agora também. Então, a turma lá de Joinville, cara, que eu sou de Joinville lá, então a gente sempre se reúne, cara, a gente estamos, cara, amigos, somos há 26 ou 27 anos, mais ou menos, e a gente é a mesma turma há 26, 27 anos. Sabe que um juntos, karateca que se fala, sim, né? Excepcional é o Nelson da Hantei. Sim, eu conheço ele. Pô, sim, nós conversamos, Nelson, já conversei com Jaime ele. de Paula. Sim, tem um jeito que o cara tem que ficar ligado, daqui a pouco toma uma porrada. Sim, então eu queria mandar um grande abraço para eles e também um grande abraço para os nossos amigos das Harleys, né? Que a gente nunca pode deixar de falar. E a gente tá tentando convencer esse homem aqui a entrar na Harley, mas tá difícil. Fazer um Harleluia aqui. Fazer um Harleluia para ele, exatamente. Boa. A galera da Liberty lá, um grande abraço para vocês, lá, nossos amigos todos da Harley. Então, pessoal, é isso. Encerramos o nosso último episódio, né, da nossa primeira temporada e conto com vocês para a segunda temporada. Um grande abraço e até mais.